E hoje eu quero falar sobre como treinar o seu espírito para viver uma vida abençoada por Deus. Não estou falando do Espírito de Deus, estou falando do seu espírito, do meu espírito, o espírito humano. Amém? Todos nós temos um espírito, e esse espírito é determinante como ele está, o estado de saúde dele, para que nós vivamos uma vida bem-sucedida. Como treinar o seu espírito? Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, olha aí, Provérbios 20, 27, diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Ou seja, o nosso espírito é o que nos conhece por dentro, é a nossa consciência que Deus colocou, é aquele sopro que Deus deu no boneco de barro, e ele se tornou alma vivente. Amém? Então nós precisamos cuidar disso. Nós cuidamos do nosso corpo, mas muitas vezes não cuidamos dessa área. Então é a nossa consciência, ela é a voz interior que nos aprova quando fazemos o bem e nos condena quando fazemos o mal. Quantos aqui já tiveram a experiência de você fez uma coisa errada e de repente tocou algo que você entendeu sem ninguém falar que você tinha errado? Quem já teve essa experiência? Triste de você, porque você teve o aviso atrasado. O ilegal mesmo é quando, antes de fazer a coisa, você ouve esse espírito e você evita fazer aquele mal. Amém? Então ele precisa estar treinado para nos conduzir. Você já pensou, aquelas pessoas que dizem assim: eu vou fazer um orçamento financeiro, aí tudo que ela gasta ela anota, tudo que ela gasta ela anota. Isso não é um orçamento, isso é uma inscrição, um registro negativo do que você não tem mais, que você gastou. Orçamento é você escrever e planejar tudo antes de gastar, para gastar bem. Ouvir o nosso espírito, se ele estiver adequado para nos dar a direção certa, porque é no nosso espírito que Deus fala, é Ele que transmite as verdades de Deus para nós. Se nós tivermos afinidade com o nosso espírito e ele for um espírito que está em sintonia com o que Deus quer, nós vamos sempre acertar. Amém? Isso é maravilhoso. Então, é a nossa consciência que nos condena ou nos aprova. O Senhor nos ilumina, nos orienta através do nosso espírito. Sendo assim, temos que tomar consciência do fato que somos seres espirituais e não apenas emocionais e físicos. Tem muita gente que parece que só é emoção e físico, ignora totalmente o espiritual. Precisamos treinar o nosso espírito até que ele se torne cada vez mais seguro e livre para se expressar de maneira correta, como recebendo de Deus e transmitindo para a gente, para nesse mundo físico a gente agir corretamente. Uma das coisas que tem atrasado o desenvolvimento do mundo cristão é que temos desenvolvido mais o nosso mundo mental e físico e pouco temos desenvolvido o nosso espírito, a parte espiritual, que é aquela que é determinante para o sucesso ou o fracasso do ser humano. Para termos uma vida bem-sucedida em qualquer área da nossa vida, temos que desenvolver o nosso espírito humano. Uma pessoa com o espírito humano desenvolvido, que eu vou já falar o que é isso, desenvolver o espírito humano, você sempre se previne das coisas, você evita males na vida, você evita confusões, prejuízos e assim por diante. O pastor Kenneth Hagin, em seu livro e numa mensagem dele, ele fala sobre como treinar o espírito humano. O seu espírito pode ser educado, assim como a sua mente pode ser educada. O seu espírito pode ser edificado e treinado exatamente como o seu corpo pode ser edificado e treinado. Amém? Gente, quando a gente entende isso e vive, você vive numa outra dimensão. Nós falamos tanto que nós somos seres espirituais, que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes nós não parecemos nada com Deus, nem nas nossas ações, nem nada. Alguma coisa está errada. Eu quero apresentar aqui 4 regras, mediante as quais você e eu podemos treinar o nosso espírito humano.
para viver em harmonia com Deus, o espírito humano é como esse canal que liga o Deus, o sobrenatural, com o humano, com o físico. Se esse canal estiver limpo, tudo flui de uma forma muito especial. Então, 4 regras. Primeira, meditação na palavra de Deus. Diga, meditação na palavra. O segundo, pela prática da palavra, que não adianta só meditar, tem que praticar a palavra. Terceiro, dar primeiro lugar à palavra, ou colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E o quarto, obedecer instantaneamente à voz do seu espírito, o espírito humano. Porque é ele que codifica ou decodifica as verdades de Deus para a nossa vida. Você já percebeu que tem dias que você, de madrugada, levanta e você recebe uma palavra de Deus dizendo que hoje o seu dia vai ser uma bênção, portas vão se abrir, e você sai. Lá em Santa Catarina, eu fui comprar um casaco, estava muito frio, e eu ia meio assim patetando, e quando eu fui entrar na loja, eu não sei porque, eu desconfiei que tinha um degrau, e não tinha. Aí eu fiz assim, porque eu estava conversando com ele, eu fiz assim. Aí o senhor da loja falou: entrou com o pé direito, hein? Eu disse: mas foi acidental, porque eu pensei que tinha um degrau aqui. Mas às vezes a gente diz assim: hoje eu vou sair com o pé direito, como dizem por aí, vai tudo dar certo, e tudo dá errado. Sabe por quê? Será que Deus não falou? Pode ter falado, mas o seu espírito, que não está treinado para isso, porque o que você gasta mais tempo nessa vida é com televisão, com internet, com tudo dessa vida, menos com o espírito, você não tem afinidade. Quando as verdades de Deus muitas vezes chegam para você, chega distorcida, com ideias humanas. E nós precisamos dessa meditação na palavra para poder viver de uma forma que agrade a Deus. Na maioria das vezes, nós agimos por impulsos humanos e naturais. Vamos fazendo tudo que vem à nossa mente e muitas vezes nos damos mal, não é verdade? Nós vamos decidindo: eu já sei fazer isso, já sei fazer aquilo, e nós agimos como se não tivéssemos espírito, como se fôssemos só físicos e emocionais. É por isso que dá muitas brigas, é por isso que dá divórcio. Quando o ambiente da briga se formar, pelo menos um dos dois estivesse com o espírito afinado com o espírito de Deus, ele ia: calma, não vai ser, tem que se arrepender depois, eu vou parar antes. E você: peraí, não vou entrar nessa não. Amém? Isso é muito importante. Então vamos aqui para a primeira regra: meditar na palavra. Os homens e as mulheres mais espirituais que nós conhecemos são aqueles que mais meditam na palavra de Deus. Pessoas que têm afinidade, que têm intuições, que se livram de grandes problemas. Como você se livrou disso? Eu tive um toque de Deus que não permitiu eu fazer, eu atendi esse toque. São pessoas que mais meditam na palavra. Você não saberá desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Hoje está muito em voga a inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência artificial também, né? Mas essa inteligência espiritual é primordial na vida do crente. E você não saberá desenvolver essa inteligência espiritual sem meditar na palavra de Deus. Deus revelou esse fato a Josué logo depois da morte de Moisés. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8, está aí no telão. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás no teu caminho e será bem sucedido. Esse então, tem uma versão que diz: então, só então você fará prosperar o seu caminho. Noutra versão mais clara de Josué, uma linguagem mais simples, diz assim: então você saberá lidar, terá sabedoria para lidar com as coisas da vida, com os negócios da vida. É muito interessante, a palavra de Deus é muito rica. Então, falar da palavra. Se Deus não quisesse que Josué prosperasse, por que ele teria ensinado ele a prosperar? Se Deus não quisesse que ele tivesse sucesso, fosse bem sucedido, por que ele ensinaria isso? Deixa eu falar uma coisa: Deus queria que Josué fosse bem sucedido, e Ele quer que você também seja bem sucedido. Por isso que Ele traz essas verdades à tona para nós. Aqueles que agarram essa verdade, começam a dar certo na vida,
Começa a ver as coisas acontecerem. A nossa prosperidade, irmãos, não depende da economia do país, não depende dos governos, de qual é o político que está no poder, não depende da empresa. Deus tem um negócio com o seu povo. A Bíblia diz que Deus vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu lhe digo uma coisa, nós temos que procurar treinar nisso, meditar na palavra, porque senão, que diferença nós teremos entre os que não conhecem Deus e os que conhecem? Existe uma diferença. Deus trata com distinção aquele que serve a Ele. Se algum dia você quiser ser alguma coisa grandiosa, fazer alguma coisa grandiosa na vida, se quiser ser alguém relevante nessa vida, separe tempo para meditar na palavra de Deus. Se você tem sonhos, aspirações, você tem que parar e meditar muito na palavra de Deus. É a maior fonte de sabedoria, é a palavra de Deus. Comece com pelo menos 10 minutos ou 15 minutos por dia, e depois vai aumentando o tempo. Se você não está acostumado todo dia tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, não me prometa hoje que você vai tirar 1 hora todo dia agora, que você não vai. Comece com 10 minutos, depois 15, depois 20, vai aumentando, e você vai ver que cada dia vai ficando menor o tempo. Você quer mais tempo, porque aquilo não é suficiente. Você vai pegando gosto, você vai se adaptando. Graças a Deus nós somos seres adaptáveis. Daqui a pouco você não consegue mais viver sem ler a Bíblia, amém? E não é só ler, meditar. A Bíblia, no hebraico, essa palavra meditação, ela está se referindo a você sussurrar a palavra de Deus. Sussurre a palavra de Deus todo dia. Fica falando para você mesmo. Lê um texto e vai deitar na sua cama ou na sua rede e meditando naquilo, meditando naquilo. Eu acabei de descobrir uma coisa pensando nisso, que quando eu fui trabalhar no trecho como patrulheiro, eu nunca disse que eu tinha plano de ser padre, que eu tinha naquela época eu ia ser padre, mas todo mundo passou a me chamar de padre, fiquei conhecido como padre. E eu, pensando nessa mensagem, eu descobri por quê. É porque quando eu ainda queria ser padre, antes de me converter, irmãos, eu dormia celebrando missa, Cristóvão. Eu deitava e eu ficava, porque não sei se você sabe, tem vários tipos de missa. Tem missa do tempo comum, missa do advento, missa não sei de quê, e cada missa daquela era uma cor diferente que o padre usava. E eu tinha tudo na minha mente, as cores, e eu entrava na igreja, eu celebrava a minha missa e tal. Quando eu terminava, agora eu vou celebrar a missa e tal. Não era que era uma coisa natural, ficava dentro de mim, eu dormia pensando nisso, quase que eu virava padre. Fique sussurrando a palavra de Deus e você vai começar a se tornar parecido com Deus. Suas ideias vão ser administradas por Deus. Amém? Sussurre a palavra de Deus. Meditar e ficar ruminando, sussurrando de novo, falando: Deus falou isso para mim. Deus me ama demais. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Meu Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele vai suprir a minha necessidade, todas. E você fica repetindo, sussurrando. Daqui a pouco, você tem uma mente de pessoa próspera e uma vida próspera, porque tudo na sua vida que você puser a mão para fazer, dá certo. Porque quem tem fé, quem age em fé, sempre tem resultados positivos. Então comece com pelo menos 10 minutos. Ter uma vida disciplinada em relação a comer. Não, né? Estou me disciplinando agora, viu, irmãos? Um jejum permanente. Não adianta muito, tipo assim, às vezes a gente quer dizer assim, quando está acontecendo algo sério, vou fazer um jejum. Não, irmãos, nós devemos adquirir um hábito de controle, um hábito de disciplina alimentar. Elimine algumas coisas da sua vida. Coisas que são jogar dinheiro fora, coisas que fazem mal para a saúde. Tenha uma vida regrada, é um dos passos de você ser alguém que treina o seu espírito. Tipo assim, eu não tenho coragem de comprar tal coisa. Como não tem coragem? Você tem medo? Não, não é medo, é você não consegue, não se dispõe, seu espírito não permite, e você segue o seu espírito, amém? Ele vai te livrar de muitas coisas erradas. Um jejum permanente. O jejum não altera Deus e nem
o que Ele faz, ou pode fazer por você. Ele continua sendo Deus antes, durante e depois do seu jejum. O jejum não altera a palavra de Deus. Ela continua sendo ela mesma. O que altera é que você se torna uma pessoa disciplinada, que não anda por aí fazendo tudo o que quer, porque o nosso corpo nos leva muitas vezes a fazer coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Você não pode seguir seu coração, você tem que seguir o seu espírito. E para isso, o seu espírito também tem que estar em boa situação, porque tem gente que está com o espírito contaminado também, porque nunca ouve a palavra de Deus, nunca fica meditando, nunca louva a Deus. Irmãos, uma pessoa que vive constantemente diante da televisão, tem gente que ama notícias ruins. Por exemplo, notícias de violência, olha o tamanho da faca, olha o sangue derramado. Tem gente que fica coçando a língua para procurar alguém para contar, porque tem prazer nisso. Essas pessoas geralmente são pessoas medosas, são pessoas que não têm coragem de dar um passo em frente, são pessoas que não têm disposição de tomar uma decisão para mudar. Elas estão sempre com medo de alguma coisa, seu espírito é reprimido. Mas alguém está sempre meditando na palavra de Deus. O tempo que você tem, você gasta mais com a palavra de Deus, você se torna uma pessoa corajosa, você vai tomar uma decisão, você tem segurança, porque você está ouvindo o que Deus está dizendo para você. Eu sou um cara que gosta de notícia. Quando eu casei, eu botei a televisão dentro do quarto, a Miriam não gostou e nós discutimos um pouco, mas como quem mandava era eu, né? Né, Irão? Depois que casa é o homem que manda, viu, moças? Quando casar é o homem que vai mandar, estou brincando. Mas aí eu botava no jornal da Globo, quando terminava, eu ia para outro canal, tinha outro. Às vezes, no intervalo de um, eu passava para o outro e ficava as mesmas notícias. Eu era viciado em notícias. Quantos anos faz que tu não veio assistindo o jornal, Cristina, assim, direto? Nunca mais, é muito raro. Mas sabe por quê? Porque no celular tem um aplicativo que a gente vê todas as notícias antecipadas. Mas, periodicamente, eu desativo tudo isso do meu celular, de receber notícias. Eu desativo porque eu me toco. Não, essas notícias estão deixando, sabe, eu quero tanto ver como vai acontecer isso, como que vai ser o desfecho. Aí daqui a pouco eu me toco, não, eu não quero mais saber disso. Irmãos, não tem nada melhor do que você gastar o seu tempo ouvindo a palavra, ouvindo canções de Deus, lendo a palavra. Isso alimenta o nosso espírito. Então, meditar na palavra de Deus, dia e noite, faz você prosperar. Foi o que Deus disse para Josué. Faz você prosperar. Ele disse a Josué: serás bem-sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? Então medite na palavra. Seja no ministério, seja nos negócios, na empresa, no emprego. Você quer ser promovido, você quer estar preparado para uma promoção, medite na palavra de Deus dia e noite. Não pare de falar dessas coisas, disse Deus para Josué. Não pare de falar dessa palavra, não cesse. Antes, medita nela dia e noite, aleluia. Regra número 2, pela prática da palavra. Não basta ouvir, meditar, conhecer e entender. Os fariseus, eles tinham muita sabedoria, mas quando Jesus chegou fazendo prática do dia a dia, o amor em ação de Jesus, chocou os fariseus, porque eles eram muito bons no conhecimento, mas eles não tinham vida. Então, praticar a palavra de Deus é uma ferramenta poderosíssima para treinar o seu espírito, para ser obediente a Deus, e você ser obediente ao seu espírito, você vai começar a agir de forma correta. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se engana quem fica só ouvindo a palavra, mas não pratica. O que você faz quando você volta no domingo para sua casa? E que decisões você toma relacionadas à palavra que você ouviu aqui? Eu gostei tanto de ouvir ontem numa célula que eu fui, uma irmã dizendo que há muito tempo que eu ouvi da palavra, um dia o pastor pregar tal coisa e eu passei a praticar isso. Não vou mais ser como eu era não. Ela mesmo se tocou, ela disse, eu era muito assim, e eu me tornei uma pessoa diferente, eu tenho me esforçado por isso. Quando você é ouvinte e praticante da palavra, você cresce, você avança, você muda de nível. Há muitos que falam da palavra,
e até se alegram na palavra, mas são poucos os que a praticam. Porque se todos nós praticássemos as instruções que nós recebemos da palavra, nós faríamos muito maior diferença nessa cidade. Devemos ensaiar para sermos praticantes da palavra. Você sabia que quando eu já falei várias vezes sobre decisões que eu tomei assim, que eu intencional, uma delas, eu já falei isso tantas vezes, quero repetir, uma delas foi quando era para eu vir para Boa Vista, pela primeira vez, eu mandei um recado para o pastor Sabá, que eu nem conhecia bem, eu conhecia ele de fama de ser muito exigente, muito assim, rígido, e eu pensei, eu não sou muito fluxicheiro, e eu pensei, será? Eu vou logo me prevenir. Então, olha só, uma decisão intencional. Eu mandei um recado para ele dizendo, diga para o pastor Sabá que eu vou fazer tudo o que ele mandar, lá em Boa Vista. Isso é um risco. Você dizer isso para alguém, fazer tudo que você mandar, é um risco. Porque você está dando sua palavra. Agora, quem não tem palavra, promete um monte de coisa e não cumpre. Igual o Arafat fazia, esses caras que são contra Israel, eles faziam alianças e quebravam. Mas uma pessoa séria, ela dá uma palavra e cumpre. Quando eu pensei em namorar com a Miriam, a primeira conversa que nós tivemos relacionada a isso, eu disse para ela, eu lembro o local, o dia, eu lembro lá no São Vicente, eu falei assim, olha, poderia ter uma chance da gente casar, se você me der a sua palavra, que aconteça o que acontecer, nunca nós vamos pensar em separação. Já estou dando minha palavra, ela, se eu também dou a minha. Então pronto, não tem chance. Decisões. Praticar o que você sabe da verdade. Eu nunca fiz curso de noivo, não tinha naquela época. Eu não tinha discipulado, mas eu sabia que Deus diz que quem casa não deve separar. Então eu tomei uma decisão, se não for para garantir isso, eu não caso. Seja assim, irmão, seja um homem de verdade. Seja alguém que ouve a palavra e sai pronto a praticar, nem que os outros reprovem. Importa que Deus aprove você. Você vai colher os resultados. Amém? Isso é muito importante. Muitos pensam que praticar a palavra é guardar os 10 mandamentos. Não, irmãos, no Novo Testamento só tem um mandamento. O mandamento do amor. Não é praticar a palavra, não é guardar os 10 mandamentos, ficar procurando. Ai meu Deus, e agora tem que guardar sábado, tem que fazer sacrifício, tem que não sei o quê. Não, a Bíblia diz no mandamento do amor, João capítulo 13, versículo 34. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Se você amar uma pessoa, não furtará nada que pertença a ela. Não falará mal dela. O Novo Testamento diz que o amor é o cumprimento da lei. Se você andar em amor, se você não for fofoqueiro, se você sempre defender o nome do outro, se você nunca concordar em denegrir a imagem do outro, se você for alguém que trata os outros como você gostaria de ser tratado, você estará praticando os mandamentos de Deus. Você estará cumprindo a palavra. Amém? Isso é muito, muito, muito vital para nós. Praticar a palavra é aplicar na nossa vida os princípios ensinados nas epístolas do Novo Testamento. Porque as epístolas foram escritas diretamente para a igreja, para nós. São cartas de Deus para nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Deus está dizendo, quando alguma coisa não estiver indo bem, em vez de se preocupar, apresente essa coisa para Deus, mas com oração e súplica e ações de graças. Amém? Com ações de graças. É assim que é para fazer. Nós recebemos a ordem para não preocupar. E quando nos preocupamos, ficamos ansiosos, isso não ajuda nada na nossa oração, só atrapalha. Quando as coisas parecem querer fugir do nosso controle, eu me lembro que Deus não é contra mim. Ele me ama. Nada passa despercebido diante do meu Deus. Quando você está seguindo a Deus e o seu espírito está treinado, quando alguma coisa dá errada, você não perde o controle. Você pensa, Deus me ama. E Ele é mais poderoso do que os problemas. Ele vai à minha frente. Eu quero dar um pequeno exemplo dessa viagem agora. Faz tempo que eu cancelei meus cartões de crédito. Não estava usando cartão de crédito já há muito tempo. Porque às vezes a gente dizia assim, não tenho dinheiro. A mulher dizia, mas tem o cartão, né? Aí você... Brincadeira, é a gente mesmo que compra. Sem vergonha, homem, né? E eu eliminei cartões, faz tempo. Mas agora, para essa viagem, eu consultei
o Marco. Aí ele falou, para alugar carro, tu vai ter que ter cartão de crédito. Mesmo que tenha dinheiro na conta, mas o cartão de crédito é necessário para liberar lá. Aí eu fiz um cartão de crédito. E fui com ele novinho, não comprei nada dele, estava limpinho. Chegou em Curitiba, eu deixei a Amanda comprar um negócio só para testar se estava funcionando. Ela comprou uma coisa, funcionou. E eu tinha que alugar, eu fui planejado alugar um carro em Curitiba, porque eu fui para Jocum, em Curitiba, depois do Empower, porque era a formatura da Ana, participei da formatura, ficamos hospedados na base da Jocum, uns dias, junto com a Amanda, que a Amanda não podia sair, ela ficou lá. A Cristina seguiu com a gente de férias, mas a Amanda ficou lá. Então eu planejei alugar um carro para ir para Santa Catarina, eu tinha um convite do pastor Jairo de Florianópolis, eu ia ficar na casa dele, e depois eu ia para Brusque, ficar na casa de um amigo Everton, fiquei lá vários dias, o Everton é gente fina, é meu discípulo. Então eu planejei alugar um carro em Curitiba, para ir para Florianópolis e ficar com o carro, porque eu voltava para Curitiba depois, no final das férias, para ficar mais uns dias com a Amanda, e depois vinha para São Paulo, de São Paulo para cá. Porque a minha passagem tinha sido para o Empower, até São Paulo. Então, quando eu chegou em Curitiba, eu liguei para uma empresa de aluguel de carro, eu acertei tudo, até o preço, 10 dias, ficava por 700 e pouco, por causa do desconto do cartão, a sua bandeira não sei o quê, então tem tanto de desconto, ficava por 700 e pouco, 10 dias, ficava muito barato, muito bom. Aí fica tudo certo, no outro dia eu fui lá para fechar o negócio, aí quando eu cheguei, o cara, está aqui seu cadastro, tal, pegou já até a chave, está aqui, só você tem o cartão e tem. Aí só eu disse, mas quanto está o valor aí mesmo? 1.500. Mais de 600 de diferença. Eu falei, não, mas não foi isso que eu acertei e tal. O cara disse, não, mas é porque o carro que você pediu não tem mais, não sei o que e tal. Aí eu fiquei eu sou meio direto, só falei, não quero mais não, pode cancelar, obrigado, tchau, peguei meu documento e fui embora. Eu saí andando, passei por umas boas aí, eu saí, cheguei assim numa loja bem ao lado, eu estava sem aplicativo para Uber e tal, andando em Curitiba, sem conhecer. Aí eu falei com o rapaz da loja lá, conversamos um pouquinho, aí eu falei, pede um Uber para mim aí, que eu estou sem aplicativo. Ele pediu, o Uber chegou, eu entrei, era um senhor de cabeça branquinha. Aí quando nós andamos mais ou menos uma quadra, eu falei para ele assim, confirma meu destino aí, por favor. Ele disse, não, mas eu não sei. Eu disse, não está aí no seu aplicativo. Você não sei mexer com isso não. Agora eu estou lascado. Aí, eu disse, mas como é que o senhor está me levando? Aí disse, não, o senhor que pede, eu só obedeço, eu só sigo aqui o aparelho. Eu disse, então toca, então bora ver, vai dar. E não deu outra, chegou no lugar, o GPS falou, chegamos, e não tinha nada lá. Era uma locadora. Aí eu disse, e agora? O senhor sabe onde tem uma locadora, fulano de tal, deu o nome? Ele disse, eu sei, mas é longe daqui. Eu disse, então me leve lá. Ele disse, mas você vai ter que pagar. Se eu pago essa, quanto que vai dar? Nós acertamos num preço, ele me levou. Fui na outra locadora. Quando eu chego lá, eu fiz tudo, bacana, num preço bom. Na hora de fechar, o cara pegou até a chave, botou no balcão, tá só o cartão para liberar aqui o calção. Quase que eu tirava o meu, mas eu não estava. Aí, ele passa o cartão nem é reconhecido na máquina. Ele passou de novo, disse, não, esse cartão não está lendo. Eu disse, mas eu comprei ontem com esse cartão. Mas não está dando e tal. Eu disse, tá bom. Eu vou, aí eles têm um banco, eu tenho um caixa eletrônico aqui na frente, num posto. Era sábado, o banco estava fechado. Eu disse, quem sabe lá eu libero. Eu fui lá no caixa eletrônico, passei o cartão, nem reconheceu. Dizia assim, a máquina, o equipamento não reconhece, ou sei lá, com defeito, não reconheceu, não abriu. Irmãos, o Lima natural, sem ser pastor, o pai da Cristina, normal, ia ficar zangado, essa porcaria desse cartão ia quebrar, ou ia ligar para alguma empresa, não sei o quê. Mas, irmão, eu lhe confesso que eu fiquei tranquilo, eu estava com o irmão no carro dele, eu falei, encosta bem aqui. Ele parou, eu fiquei, bora pensar um pouco aqui. Talvez, se eu ligar para o pastor, talvez o pastor libere do cartão dele. Ele falou, mas não sei o quê. Eu liguei para o pastor, conversei com ele, ele disse, eu vou ver aqui, ele retorna. Antes dele retornar, eu falei, cara, bora vamos na rodoviária, ver se tem ônibus saindo daqui hoje para Florianópolis. Eu tinha que pregar domingo lá em Florianópolis, era sábado à noite. Aí ele disse, tá, vamos lá. A hora já era quase 5 horas da tarde. Aí nós fomos na rodoviária, chegou lá, tinha vaga.
Vaga e passagem. Eu comprei as passagens para todo mundo e fomos buscar o resto da família que estava lá na casa dele. Nós chegamos em cima da hora do ônibus sair. Mas foi uma viagem tranquila. Pensa numa viagem que eu fiquei tranquilo, porque eu pensava assim, sem estresse de dirigir num lugar onde eu não conheço, seguindo o GPS e tal. Eu estava tão em paz e eu pensava uma coisa, Deus está preparando o melhor para nós. Eu sei que essa viagem vai ser melhor do que seria. Irmãos, quando eu cheguei lá em Florianópolis, o pastor disse, não precisava alugar carro mesmo não, pastor, que o meu carro está à sua disposição aqui. Você pode ser a hora que quiser, está aqui a chave. Aí nós ficamos lá vários dias na casa dele, saí no carro dele. Aí eu ia mudar depois para a casa do Everton, que fica em Brusque. Ele disse, pastor, eu vou lhe levar lá, é umas 2 horas de viagem daqui. E no meio da viagem nós vamos almoçar na casa de um pastor amigo meu, que ele convidou a gente para almoçar. E esse pastor que eu fiquei na casa dele, que me deixou usar o carro dele, eu conheci ele no Empower, lá mesmo, nesses dias. Quando chegamos lá, nos levou para a casa desse do pastor para almoçar, e de lá ele ia me deixar na casa do Everton, em Brusque. Depois do almoço, esse pastor falou assim, estava me despedindo lá fora. Disse, e aí, como é que vocês vão? Você está de férias, pastor? Eu estou de férias. Disse, e você está de quê? Eu disse, não, ele vai me levar lá. Disse, não, é o seguinte, eu tenho 2 carros aqui, pode pegar um desse aqui. Eu disse, pastor, mas eu vou ficar lá até a semana que vem. Ele disse, pode levar o carro, é seu, fica até enquanto você estiver aqui em Brusque. Eu fiquei com o carro à disposição para passear. E eu entendi, eu só agradeci a Deus, irmãos, porque eu pensei, muitas vezes, quando as coisas estão dando errada, se você tiver com o seu espírito agitado, não em sintonia com Deus, você fica zangado e toma decisões erradas. Talvez eu ia dizer para minha família, essas férias vai ser um troço, por causa disso, por causa daquilo, talvez ia acabar a nossa alegria, mas eu fiquei tranquilo, a Cristina é testemunha, nós fomos tranquilos, aproveitamos a viagem, tivemos umas férias muito maravilhosas, maravilhosa. Deus está à nossa frente, Ele sabe tudo o que Ele quer preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é melhor do que nós planejamos. Se nós tivermos nosso espírito treinado, irmãos, nós vamos desfrutar disso cada dia. A regra número 3 é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Em Provérbios 4, 20 e 22 diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. A palavra de Deus, ela faz o melhor para nós, ela é saúde para o nosso corpo. Você se livra de estresse. Tem gente que está doente de úlcera por causa de estresse, as coisas. Esse mundo que nós vivemos, se você não estiver em paz com Deus, em paz com o seu espírito, você vai ter estresse. Mas a prática da palavra de Deus faz você ser uma pessoa centrada, que toma decisões corretas. Uma pessoa que tem o espírito alinhado com a vontade de Deus. Você já viu gente dizendo assim, Deus falou comigo. Você fala, nunca fala comigo, por quê? Talvez é por causa disso. Você não medita na palavra, você não pratica a palavra, você não tem a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, talvez você não obedece o seu espírito. Quantos de vocês iam fazer uma viagem, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, e você sentiu na hora que você não devia fazer, mas você foi assim mesmo e fez, e deu errado? Levante a mão. Você estava prestes a fazer um negócio, ou seja o que for, e você sentiu lá no íntimo uma intuição dizendo, não devia fazer isso agora, e você foi assim mesmo e fez, e deu errado. Levante a mão. Se você tivesse ouvido a voz do seu espírito, você tinha se livrado. Tem pessoas que na última hora ouviram a voz do espírito e não embarcaram naquele avião, e o avião caiu. Teve outros que pensaram que não deveriam ter feito e fizeram e se deram mal. Sabe, o nosso espírito tem que ser treinado, a gente tem que ser intencional. Nós temos que ser uma pessoa que tem o coração aquietado, porque senão nós vamos estar brigando toda hora com guarda de trânsito, com vizinho ruim, com gente ruim no trânsito, com esposa que não entende muitas vezes, com filhos que pedem muito. Sabe, toda hora você tem razões para brigar, para sair do sério, para ser uma pessoa maliciosa, para ser uma pessoa, sabe, ranzinza. Eu sempre digo, eu não quero ser um velho enjoado, não. Basta o que eu sou agora enquanto eu sou novo. Sou novo, irmãos. Amém, irmãos? Pratique a palavra de Deus, põe ela em primeiro lugar na sua vida, medite direto, você vai ser uma pessoa tranquila. Às vezes a Miriam mesmo diz assim, eu queria ser igual a você. Às vezes tem coisa acontecendo,
Sabe quando foi que eu ensaiei para falar sobre a Constituição? Hoje, eu ensaiei muito tempo atrás, pensei em ensaiar no sentido de eu vou falar quando eu tiver todas as convicções para falar do jeito certo. Sabe, o precipitado, ele dá tropeçadas na vida. Mas a pessoa que é sensata e que ouve o Espírito, age sempre na hora certa, do jeito certo. E a última coisa é obedecer o seu Espírito. Para isso você tem que parar para ouvir. Você tira tempo com Deus, irmão. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é tirar tempo com Deus. Deus é o mais importante na sua vida. Então por que você não separa tempo na sua agenda para ouvir Deus? Você já pensou nisso? Como nós somos muitas vezes hipócritas, nós dizemos que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, mas quantos minutos do dia você tira só para Deus, para ouvir Deus? Você seria melhor se você tirasse tempo com Deus, todo dia. Você tem filhos? Todo dia. Quando eu não pergunto, é a Miriam que pergunta, para o Judá. Você já tirou tempo com Deus hoje? Já leu a Bíblia? Já? Quando a gente desconfia, a gente achou que a gente não prestou, diz assim, você leu o que hoje? E ele conta a história. Legal, parabéns. É responsabilidade dos pais treinar seus filhos disso. Senão eles vão ser adultos como nós fomos. Nossos pais não nos ensinaram e nós perdemos muito com isso. Mas nós temos a responsabilidade de fazer isso agora. Tem que sair da rotina. Tem que parar tudo que você está fazendo. Se você diz assim, eu quero tanto ouvir a voz de Deus, eu quero ser alguém guiado por Deus, mas você diz, eu não tenho tempo para meditar na palavra, para tirar um tempo com Deus, para ouvir a palavra, para praticar a palavra, então eu sinto muito em dizer, você não vai ouvir a voz de Deus. Olha o que a Bíblia diz quando Deus quer falar com alguém, olha aqui o que ele faz. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Enquanto você estiver aquietado nos seus afazeres, você trabalha o dia todo, eu sei, mas é para ganhar dinheiro, é para promoções da vida e tal, tudo físico e humano. E quando chega em casa, tem o seu jornal que você não pode perder, é certo. E depois tem mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que você não pode perder. Afinal de contas, você tem que ficar atualizado com as informações. E chega a hora de dormir e tal. Então você não vai ouvir a palavra de Deus. Porque o que você gasta mais tempo é isso que você ama, com o que você gasta mais tempo. E os resultados de alguém que só escuta notícias humanas, vai ser decisões humanas. E todas as decisões humanas são... A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos pensamentos. Daniel capítulo 10, versículo 11 diz, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levante-se sobre os seus pés. Deus está dizendo, eu quero falar contigo, mas estou na posição, cara ruim. Deus está dizendo, eu quero falar com você, mas presta atenção no que eu estou dizendo. Tem gente que não ouve. O provérbio que nós vemos diz assim, atenta para as minhas palavras, não se aparte de diante delas, os teus olhos estejam sempre fixos. Irmão, você tem que ter uma Bíblia, não se conforme com Bíblia no celular não. Bíblia no celular te incomoda. Você vai ler a Bíblia e fica aparecendo aquele notificações, e você para olhar a notificação. É uma tentação. Tenha a Bíblia de papel e decida ler, estudar, sublinhar, marcar. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. A mão do Senhor veio sobre mim e disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Você quer ficar assistindo toda série que passa, e toda notícia, e todo jornal, e não falhar nas postagens no Facebook, Instagram e tudo mais que você costuma fazer, você não vai ter tempo para Deus, irmãos. A não ser que você não trabalhe e não estude, e você já determinou tudo, o meio-dia todinho só para Deus, o resto eu vou dividir com outras coisas. Tudo bem, ponha Deus em primeiro lugar e o resto está garantido. Mas se você trabalha, tem família para cuidar, você precisa se policiar e tomar decisões na vida. Tem que sair da rotina, parar tudo que está fazendo, tirar tempo com Deus, a sós. Se você diz como os outros dizem, eu não tenho tempo, então você não vai desfrutar disso. Você só vai desfrutar
o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades, se você estiver fazendo o que vem antes desse versículo. Olhe lá para ver o que ele diz antes. Faça o bem, ajude os necessitados, se importe com os outros. Nós precisamos educar o nosso espírito para essa tarefa tão sublime. Eu quero pedir agora que você feche seus olhos, sentados mesmo.